desse dia, 13 de janeiro de 2022, o presidente Jair Bolsonaro teve que sair de Santa Catarina antes do tempo em que ficaria aqui passando férias em São Francisco do Sul, ficaria até o dia 4, mas durante a madrugada ele foi para São Paulo, de novo com um problema relacionado ao intestino. Desde a facada, ele passou por 4 cirurgias e agora foi diagnosticado com uma suboclusão intestinal. Por isso a gente está recebendo hoje o doutor Silvio Faiber Filho, que é endoscopista e cirurgião gástrico, para falar sobre esse problema. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Matheus. Um grande prazer aí falar contigo. Imagina, o prazer é nosso. Doutor, claro, o senhor não está atendendo o caso específico do presidente Jair Bolsonaro, mas, como especialista na área, pode explicar que problema é esse, suboclusão intestinal? Vamos lá, Matheus. O aparelho digestivo, Matheus, é um tubo aberto. Ele tem uma abertura alta, que é a boca, e uma abertura baixa, que é o ânus. Ou seja, é um tubo que tem diâmetros diferentes em alturas diferentes. O estômago, por exemplo, teoricamente é o maior diâmetro, e o intestino delgado é onde nós temos o menor diâmetro. Então, quando a gente tem uma obstrução intestinal ou uma suboclusão intestinal, a gente tem um estreitamento em algum ponto do aparelho digestivo. Quando a gente fala em obstrução, nós falamos de uma obstrução completa dessa passagem. E quando a gente fala de uma suboclusão, que é esse caso, Sim. A gente tem uma oclusão parcial. Ou seja, obstruiu, mas não completamente o aparelho digestivo. No caso específico do presidente, que já teve o caso da facada, já passou por 4 cirurgias, ele perdeu cerca de 10 centímetros do intestino e já não é a primeira vez que ele é acometido por esse problema, né? No caso agora, a informação até que vem de São Paulo, do hospital, do médico, é que não vai ser necessária uma nova cirurgia. Mas nesse tipo de paciente, com esse histórico, é comum? Vamos lá, Matheus. Vamos pensar primeiro qual é o motivo do presidente fazer uma suboclusão intestinal. A cirurgia que ele fez, ela causa aderência no intestino. Então, operar, reoperar, fazer uma infecção, tudo isso vai aumentando a chance de se fazer uma aderência em algum ponto do intestino delgado. Então, é o que acontece. Esse ponto, ele estreita e podendo obstruir completamente. Então, o tratamento de um paciente que chega com um quadro desse é sempre o mesmo. A gente tenta um tratamento clínico, não cirúrgico, através de hidratação. Se coloca uma sonda pelo nariz, conhecida como sonda nasogástrica. O intuito dessa sonda é esvaziar todo o conteúdo que ficou amontante acima da obstrução, porque ao esvaziar esse tubo que está dilatado, amontante, a gente quer que ele estreite para conseguir a passagem onde foi obstruído. No caso do presidente, ele tem aderências provocadas por essas várias cirurgias. A aderência nada mais é do que um ponto de cicatriz, de fibrose, que pode diminuir a luz do intestino, ou seja, faz um estreitamento. Então, é muito comum em paciente com várias cirurgias fazer um estreitamento, fazer suboclusão. Então, se tenta um tratamento clínico, com hidratação, com a sonda, com antibiótico. Se isso desobstrui, está resolvido o problema. Se não desobstrui, tem que operar. Tem que fazer cirurgia para desobstruir, porque ele corre o risco de fazer uma infecção grave, uma perfuração intestinal e fazer um quadro muito mais grave. Então, a grosso modo, nesse momento eles estão desobstruindo o intestino do presidente por esse tubo, essa sonda, que está passando pelo nariz, estão tirando todo o conteúdo por ali. Exatamente. Essa sonda é colocada, então esse líquido vai saindo pela sonda e ao sair se consegue diminuir essa pressão e muitas vezes ao diminuir essa pressão ele passa novamente a secreção através do estreitamento.
Com pacientes que já fizeram a cirurgia no intestino, né? O caso do presidente específico, qual que é a informação que é repassada pelos profissionais aí, além da área médica, nutricional, enfim, tem algumas refeições que devem ser feitas com regramento para evitar esse tipo de problema, porque o que pode ocasionar, ou é algo que naturalmente, infelizmente, esses pacientes vão passar ao longo dos anos? Matheus, todo alimento de mais fácil digestão, uma dieta mais líquida, mais pastosa, um paciente que mastigue melhor o alimento, uma alimentação lenta, sem pressa, ajuda. Mas isso não é regra que ele não vá fazer uma suboclusão. Então, toda vez que tu abusa de alimento, não mastiga direito, come alimentos mais pesados, excesso de carne vermelha, tu tens uma tendência a obstruir com mais frequência. A suboclusão, ela pode avançar em outros estágios, por exemplo, um fechamento completo de intestino, tem alguns graus também? Vamos lá. Matheus, quando um paciente chega numa emergência com um quadro suspeito, a gente nunca sabe se aquilo é uma obstrução, ou seja, um estreitamento completo, ou é uma suboclusão, que é um estreitamento parcial. A gente faz o tratamento, com sonda, com hidratação, como a gente já conversou. Aquele paciente que responde bem, está resolvido o problema. O que não responde bem, vai à cirurgia. Uma obstrução completa, mais de 80% dos pacientes acabam tendo que operar. E uma suboclusão, mais de 80% não tem necessidade de operar. Então, assim, a gente nunca sabe quando chega. A gente faz o tratamento, faz exames de imagem, avalia as queixas do paciente e o somatório de tudo isso mostra pra gente o que a gente tem que fazer. Aqui no nosso WhatsApp, o 48991813800, a participação de ouvintes. O Everton fala que já passou por cirurgia no estômago e intestino e realmente a alimentação tem que ser regrada depois desse tipo de procedimento, porque senão outros problemas podem surgir. No caso do presidente, talvez um desrespeito à alimentação correta pode ocasionar esse tipo de problema. Mas ele faz o questionamento aqui, no caso dele, ele falou que resolvia em 2 oportunidades que teve problema com a utilização de medicamentos, não precisou da sonda. Quais são os medicamentos que são utilizados e se é possível realmente resolver dessa forma? Matheus, os medicamentos usados tem que ter uma certa parcimônia. Se eu tenho uma obstrução completa, que eu ainda não sei, porque o paciente acabou de chegar numa emergência, e eu uso um medicamento para aumentar o peristaltismo, ou seja, as contrações do intestino, eu posso piorar o quadro e até levar a uma perfuração intestinal. Então, a gente não indica qualquer outro remédio. A gente indica emergência, sonda, antibiótico, hidratação, e aí sim fazer a avaliação do que é melhor ser feito. Perfeito. A Margarete aqui no nosso WhatsApp fala sobre fatores de risco. Existem pessoas que mesmo sem cirurgias, no caso do intestino, como é o do presidente, podem sofrer com isso cotidianamente? Vamos lá, Matheus. Quando a gente fala em obstrução por aderência, a gente tem uma cirurgia prévia. Habitualmente tem uma cirurgia prévia. O paciente pode fazer uma obstrução do intestino delgado, como é o caso do presidente, provocado por aderência, como ele poderia fazer uma obstrução do intestino grosso. A causa mais comum de uma obstrução do intestino grosso é tumor. Então, não tem nada a ver com cirurgia prévia nem com aderência. Então, tem que ser avaliado o histórico, a história prévia, o que já aconteceu, para a gente definir. Poxa, essa obstrução é de que altura? Nessa altura é mais comum o quê?
Tem pacientes que obstruem por causa de diverticulite, outros fazem obstruções funcionais, que são alterações que não têm uma obstrução mecânica. O paciente obstrui porque ele tomou um remédio, abusou de um remédio específico e acaba obstruindo. Cada caso é um caso, tem que ser avaliado individualmente. Sim, perfeito. Doutor Silvio Faiber, filho, endoscopista e cirurgião gástrico, muito obrigado pela atenção, os esclarecimentos ao ouvinte do CBN Hub. Matheus, é um grande prazer em falar com vocês, fico sempre à disposição de vocês. Bom trabalho e um grande 2022. Doutor Silvio falando conosco, agradecendo também vários questionamentos enviados pelos ouvintes aqui no 48991813800.